estou muito orgulhoso em estar sentado nessa cadeira, em estar conhecendo hoje o CT Evaristo de Macedo. Estou muito orgulhoso de fazer parte dessa história, de um clube que eu sempre admirei muito, de um clube que se reconstruiu de 2013 para cá, e realmente muito emocionante. Eu venho namorando essa possibilidade há algum tempo. Recentemente, a gente vem mantendo conversas com o presidente Guilherme já há alguns meses, namorando essa possibilidade para que acontecesse e, enfim, estou aqui, sei da responsabilidade, presidente, sei exatamente qual é o caminho, que é muito tortuoso, muito difícil. A gente sabe que a expectativa da torcida ela é altíssima, por responsabilidade de vocês, que fizeram isso com o Bahia, fizeram o Bahia voltar a ter um destaque nacional muito grande. Então, é natural que a gente crie essa torcida que está, de novo, querendo a gente recolocando o Bahia onde ele não pode sair nunca mais, pela estrutura que tem, pelas pessoas que tem. Então, eu realmente estou muito feliz. Os funcionários que aqui estão, já conheço alguns, o nível é altíssimo. Estou muito impactado com a estrutura física que o clube tem. Sim, não deve nada a ninguém, muito pelo contrário, eu acho que está num nível muito alto, pensando em Brasil e fora. Então, eu me sinto preparado para estar aqui, para poder superar todos os desafios, e tenho muita convicção, criando um ambiente favorável que a gente tem certeza que vai criar e vai colaborar, a gente vai conseguir o nosso principal objetivo. Obrigado mais uma vez pela confiança de vocês ao meu trabalho. Bom dia, Eduardo. Bem-vindo ao Bahia. Lhe desejo sucesso aí na sua trajetória. O cenário do Bahia é crítico. Você chega no olho do furacão. O Bahia foi rebaixado para a Série B. Hoje está mais perto da zona de rebaixamento do Campeonato Baiano do que da zona de classificação do estadual e também ameaçado de sair da Copa do Nordeste, fora os outros diversos problemas internos que você vai tomando conhecimento à medida que você vai trabalhando no clube. Como é que você lida com esse cenário e quais vão ser os primeiros passos? Na verdade, o futebol ele é crise quase que na normalidade, né? Porque, por mais que a gente esteja num bom momento, uma derrota, um empate, ele gera uma crise. O momento é muito delicado, a gente tem ciência disso, mas o que a gente analisa quando a gente tem uma escolha de, inclusive, voltar e assumir um cargo tão importante quanto esse no futebol, para o futebol brasileiro, não só para o Nordeste ou para o Estado, a gente tem total consciência disso, porque o Bahia reúne todas as capacidades para sair desse lugar, né? Tem um elenco que tem bom nível, tem estrutura, como eu já falei antes, de um nível muito alto, tem pessoas que comandam o clube e que estão no futebol de um nível muito alto, mas é futebol. Futebol, a bola precisa entrar, futebol precisa ter resultado. Então, o que a gente vai buscar é entender, diagnosticar muito rápido, em cima, obviamente, de coisas que eu já estou estudando há um tempo, que eu tenho acompanhado, para que a gente possa ser o mais assertivo possível nas tomadas de decisão, nas influências internas, para que a gente consiga reverter esse quadro o mais rápido possível. Eduardo, Thiago Mastroianni, TV Bahia. Quando você acertou com o Bahia, qual foi o primeiro pensamento que passou pela sua cabeça? Tipo, quando eu assumir, meu ponto de partida vai ser esse. Thiago, na verdade, a primeira coisa que passa pela cabeça quando se acerta com o Bahia é o orgulho de fazer parte disso, né? De verdade, assim, eu estou muito feliz de poder, com a grandiosidade do Bahia, estar aqui representando um cargo tão relevante como o presidente falou. Eu acho que o ponto de partida é fazer uma imersão, é entender o que está acontecendo esse ano, principalmente, e não ficar recordando o que foi já foi, a história já está contada. É procurar entender o que está acontecendo para identificar os melhores caminhos, as melhores ações, porque eu acredito muito, Thiago, que são ações que vão modificar, né? Ações dos atletas em campo, fazer a bola entrar e não tomar gol, nossas ações aqui para que a gente possa entender qual é o caminho que vai potencializar, seja os funcionários que, de repente, estão, por algum motivo, não entregando o melhor que eles podem, seja os atletas que, dentro de campo, podem estar passando por algumas questões de falta de confiança, problemas em casa, são seres humanos. Então, é tentar identificar, ter muita sensibilidade para que, considerando o ponto de partida, essa identificação, porque isso é que vai fazer a gente agir imediatamente para que a gente consiga influenciar a todos que estão nesse contexto para a gente reverter essa situação. Então, o ponto de partida é mergulhar dentro do clube, entender tudo o que tem acontecido, entender as relações, os processos, para ver onde a gente pode contribuir para virar essa chave.
Eduardo, bom dia. Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Seja bem-vindo. Você tem uma experiência vasta de divisão de base. E o Bahia tem uma situação complicada com relação à divisão de base, quando se contrata muito e se revela com qualidade pouco, embora o Bahia tenha vendido também alguns atletas nos últimos anos. O foco nesse momento é a equipe principal ou esse ponto você também vai ajudar nessa chegada? Sem dúvida que o foco é o retorno à Série A, né? O ponto central na minha conversa com o presidente Guilherme é claro que é o retorno à Série A. Mas o clube, acontece tudo ao mesmo tempo. O futebol, ele flui tudo ao mesmo tempo. Eu tenho uma experiência muito grande de futebol de base e essa experiência me dá um know-how de poder acompanhar processos. Dificilmente eu vou conseguir mergulhar em futebol de base nesse momento tão delicado que a gente vive. Eu vou ter que realmente focar no que é o carro-chefe, né? Do que vai fazer todas as outras questões se elevarem junto, né? A base e todo o clube como um todo. Então o foco vai ser esse. Mas se a gente tem processos muito claros, a gente consegue minimizar possíveis problemas. A base do Bahia revela jogadores, essa percepção que a gente tem. A gente, no mercado onde eu venho, a gente está sempre olhando para o mercado, não só do Nordeste, mas o Bahia como um dos principais clubes que fornece jogador para o Brasil. Então, isso não é de agora, isso já vem de muitos anos. Então, na verdade, eu acho que sim, talvez algumas adequações possam ser necessárias serem feitas, talvez, mas a gente reconhece o Bahia e o Nordeste como um campo de muitos atletas que fazem, que alimentam toda a cadeia, não só do Brasil, como fora. Desculpa, Eduardo, não me apresentei. Ulisses Gama, Bahia Notícias e Salvador FM. Bom, Eduardo, enquanto o Bahia não tinha um diretor de futebol, depois da saída do Drubsky, o Bahia contratou o Jonathan, um jogador que você conhece bem já, do Botafogo na última temporada. Ele não vem sendo relacionado nas últimas partidas. Queria saber o que você já tem de informação sobre esse jogador e vai dar para recuperá-lo para a sequência da temporada? O que você espera? Ulisses, o que eu entendo como uma das principais competências da minha função é você potencializar todos que estão em volta. Volto a dizer, nós somos seres humanos e a gente é muito complexo. Qualquer coisa, e jogador tem uma diferença entre a grande maioria das atividades, né? O esportista, de uma forma geral, ele tem hora marcada para ele entregar a melhor performance dele. Todos nós, se a gente não está num dia bom, a gente dá um jeito. Mas o jogador tem hora marcada. E isso faz com que ele tenha que estar bem na melhor performance dele o tempo todo. O Jonathan é um jogador que eu conheci, teve um problema de lesão no Botafogo, ele jogou até pouco, menos do que a gente esperava, ele chegou para ser titular do clube, e eu conheço bem o atleta, eu sei o que ele pode entregar. E o meu trabalho, especificamente com o Jonathan, mas não é só com ele, é tentar, de alguma forma, contribuir. Eu diretamente, eu junto à comissão, eu junto ao João, eu junto ao Renê, de que forma a gente pode criar uma atmosfera para potencializar o Jonathan, para que ele seja a melhor versão dele aqui dentro. Esse é o grande desafio. Eduardo, quando seu nome foi anunciado, rolou essa curiosidade. O que é que te fez sair de um clube que acabou de subir para a Série A, que ganhou o aporte de um investidor, ganhou um aporte pesado de um investidor, que entrou com dinheiro, para vir para o Bahia, que hoje passa por um grande ponto de interrogação? Thiago, assim, tem alguns pontos que devem ser considerados para isso, né? O Bahia, eu já venho numa conversa com o Guilherme, não é de agora, né? Já vem de algum tempo. Era uma vontade muito grande que eu tinha, pela grandeza do clube, pela história do clube, pelo que o clube vem fazendo nos últimos anos. Então, esse já é um ponto que já para mim, já bastaria para uma decisão como essa. O Botafogo passa por um processo de transição, né, para uma SAF. O clube realmente, a gente consegue o acesso para a Série A, isso foi um momento muito especial que eu vivi na minha carreira, o ano de 2021, né, com uma equipe de trabalho formidável, com jogadores que compraram a ideia. E nesse processo de transição, eu, quando subo para o profissional, eu tenho um interesse de manter o meu plano de carreira era continuar no profissional. Esse é o segundo ponto para mim muito relevante, né? O Botafogo, o dono chega, me faz uma proposta de mudança de cargo, né? Eu analiso o cenário e entendo que o projeto poderia ser até interessante, mas não fez muito sentido naquele momento para mim, porque meu plano de carreira era futebol profissional e o Bahia se abriu com um convite que já vinha numa conversa há algum tempo e eu entendi que faria sentido a gente vir para o Bahia. Não é necessariamente vir para o Bahia que está na Série B ou em crise. Vir para o Bahia por si só já me dá muito orgulho.
E eu tenho uma certa experiência pela minha carreira, pela minha trajetória de mais de 15 anos, de saber trabalhar em momentos como esse, né? Buscar potencializar todos em volta para a melhor performance. Então, esse é o caminho. Assim, para mim é muito claro que o Clube lá passa por uma transformação muito interessante, que eu desejo muito sucesso, muita sorte, mas o que me foi proposto não fez muito sentido nesse momento, né? Pelo meu plano de carreira e por entender que eu poderia contribuir ainda bastante, e o Bahia, quando se abre as portas, você não tem a menor dúvida que faria muito sentido fazer parte desse processo. Independente de fase, o torcedor gosta de reforço, de contratação, principalmente quando se trata de começo de temporada. Queria saber qual é o seu perfil, como é que você faz essa análise de mercado e o que você recebeu já de feedback da diretoria em relação a nomes que foram observados. Já tem algo em vista, algo adiantado? O que dá para dizer? Não, na verdade não. A gente, sem dúvida que contratação vão acontecer. A gente pensa no mínimo em 6 contratações. A gente tem, obviamente, uma experiência vivida no passado, que a gente entende que tem algumas capacidades, competências que esses atletas e perfil que esses atletas têm que ter para a competição-alvo, que é a Série B. A gente vai ter várias reuniões ao longo de hoje, amanhã, ao longo das semanas, onde a gente vai entender, eu vou entender o processo que o Bahia já tem, né, para entender se eu posso contribuir de alguma forma com esse processo de prospecção e contratação e finalização da contratação. Mas a ideia é a gente começar a falar e se aprofundar e mergulhar nisso agora. Eduardo, tem um jogador no Bahia que foi contratado, que é o Oscar Ruiz, e o atleta não vem tendo oportunidade desde o início do ano, chegou até a jogar uma rodada do Campeonato Baiano. Qual é a situação desse atleta? Como é que o Bahia analisa o mercado? Tem proposta por ele ou o Bahia ainda pensa em utilizá-lo? Isso são situações que a gente vai discutir nessas reuniões, né? A gente vai ter reuniões para identificar todas as necessidades de mercado. Eu vou entender a situação de cada atleta dentro do elenco, inclusive do Oscar. E a ideia é a gente, entendendo, ver o que a gente contribui também para uma manutenção do que está sendo feito ou uma outra solução. Mas eu vou primeiro me inteirar de tudo que está acontecendo para poder ter mais propriedade para responder. O tempo não para, o tempo urge. Menos de um mês para começar o campeonato mais importante do ano para o Bahia. É um tempo suficiente para preparar esse elenco? Eu acredito que sim. Futebol, ele na verdade, ele muda muito de 2, 3 dias em diante, né? Porque você tem jogo a cada 3, 4 dias. Então, eu não vejo grandes problemas. Assim. A gente tem, sim, uma janela que se fecha dia 12 de abril. Então, a gente precisa correr para reforçar, sem dúvida, o nosso elenco. A gente tem um elenco de jogadores capacitados, tanto é que mercados da Série A vieram buscar jogadores aqui, tem interesse de jogadores que estão aqui hoje. Então, a gente sabe que a gente tem um grupo de atletas que está comprometido por todas as informações que eu colhi. É um grupo de atletas que tem qualificação para defender a camisa do Bahia, mas é óbvio, a gente precisa de contratações. A gente tem um tempo curto? É um tempo curto, mas eu não vejo grandes dificuldades e acredito que a gente vai conseguir iniciar o Brasileiro da Série B já bem melhor preparado para que a gente consiga o nosso objetivo ao final da temporada. Eduardo, você falou que tinha algumas referências do Bahia, que já namorava essa possibilidade há algum tempo. Eu conversei com o Lênin Franco, que trabalhou aqui muito tempo e estava lá no Botafogo contigo, inclusive. O que ele falou para você sobre o Bahia? Qual foi a visão que ele passou? O Lênin é um cara muito especial, que eu já conheço há bastante tempo, desde 2013, 2014. A gente teve a oportunidade de estar junto no Bahia, no Botafogo, nos últimos 6, 8 meses aproximadamente. E quando eu falei para ele que eu estava conversando com o Guilherme, que foi agora muito recente, ele me deu muitas referências positivas das pessoas, dos funcionários aqui do Bahia, como eles entregam, como eles se dedicam, como eles são apaixonados pelo clube, da estrutura que ele já tinha me falado como é. E ele falou para mim depois, ele falou, olha, se você aceitar, você vai ajudar demais aquele clube e você vai conseguir. E quando eu falei para ele, olha, aceitei, foi uma conversa de uma alegria mútua, assim, porque ele realmente depositou muita confiança no que ele conheceu do meu trabalho, conhecendo o clube, de que a gente vai conseguir êxito nessa missão. E eu tenho convicção disso. Geralmente, treinador, diretor de futebol, sempre tem um atleta ali mais apegado, que fala, ó, tô indo e tal, e aí, quer vir comigo? O Eduardo tem essas amizades também? Já tem alguém que você tenha conversado por esse lado, digamos assim? Não, interessante você falar, assim, eu para todo lugar que eu fui na minha carreira, eu nunca fui nem de levar muitos profissionais, tão pouco atletas, assim.
Não que seja um impeditivo, muito pelo contrário, mas eu gosto muito de valorizar quem está, né? Porque o cara conhece, está adaptado. Então, eu acho que o meu primeiro ponto é potencializar. Essa palavra eu carrego muito comigo, porque eu acredito muito que o meu maior desafio como líder desse processo agora é fazer com que as pessoas entreguem, aí eu falo de funcionários e atletas, o melhor potencial delas, a melhor versão que eu gosto de dizer, né? Porque eu acho que se a gente tem a melhor versão dos funcionários e dos atletas, a gente vai ter sucesso no trabalho. Você chega para um cargo de superpressão, de cobrança o tempo todo. Até onde vai a interferência do presidente, do vice-presidente no seu trabalho, nas suas decisões, nas suas escolhas? Tiago, eu sempre trabalhei de uma forma muito cooperativa, né? Eu sempre acreditei muito que a decisão não deveria ser de uma pessoa, porque são muitos olhares, são muitas perspectivas. Então, para mim faz muito sentido a gente trocar informação. O que o presidente Guilherme acaba de falar foi o que a gente conversou, que eu vou ter autonomia para trabalhar, que eu vou ter o poder decisório dentro do futebol, mas a intenção sempre é discutir, não só com os dois, mas com pessoas técnicas, né? Seja treinador, seja analista de desempenho, seja mercado. O João Paulo, que é um cara super experiente em mercado. O René, que conhece muito bem o Bahia, que é um cara que tem uma relação ótima com atletas. Então, assim, eu acho que esse é o caminho. A decisão vai ser minha, a responsabilidade técnica do futebol vai ser minha. Mas eu gosto muito da construção coletiva para melhor decisão, para minimizar erros. Hoje tem muitos vídeos de bastidores que circulam nas redes sociais dos clubes. E tem um vídeo interessante seu no Botafogo, falando do tamanho do Botafogo e tal. Esse lado de também incentivar, esse Eduardo também chega no Sport Clube Bahia? Sem dúvida. Essa é um pouco assim, eu não consigo ser diferente disso. Eu não sou um motivador, longe de mim. Aquilo ali aconteceu talvez 3 ou 4 vezes em 14 meses de trabalho, não é uma prática que eu tenho. Não acredito que a função do diretor de futebol seja ter aquele tipo de postura em vestiário, mas ela é necessária, né? Eventualmente ela é necessária, eventualmente a liderança tem que se colocar à frente do processo e mostrar para todo mundo qual é o caminho que a gente tem que perseguir e talvez quais são as dificuldades ou os desafios que a gente tenha, ou até erros que a gente venha cometendo. Mas o fundamental nesse momento esse sou eu, né? Ali eu não fiz para mostrar nada para ninguém, eu não sabia nem que aquele vídeo ia ser veiculado, depois a Botafogo TV me consultou, eu falei, olha, o que vocês acham? Isso é positivo para o clube? Porque tem que ser positivo para o clube, não sou eu. E eu vou tentar ter a máxima sensibilidade para saber se vai existir esse momento, porque eu espero que nem precise daquele tipo de abordagem. Se a coisa estiver fluindo muito bem, não tem necessidade daquilo. Ali era um momento de muita transição, a gente estava no descenso da Série A, precisando já reestruturar. O ano passado não teve férias, a gente terminava a Série A e já começava um estadual para uma temporada que também precisava do acesso, então ali a gente precisava já mexer um pouco com aquele ambiente, com o vestiário, então foi muito nesse sentido, mas aquilo ali está dentro de mim, eu sou competitivo, eu tenho uma veia competitiva, eu gosto de ganhar, então essa é a ideia, quem veio foi esse aí mesmo.